Olá, pessoal, voltamos e agora vamos dar início ao nosso novo conteúdo, inconstitucionalidade dos tratados. Vamos lá então. Antes de iniciar esse conteúdo, eu queria destacar que toda vez que a gente fala inconstitucionalidade dos tratados, a gente se refere a uma questão do direito interno, ou seja, a um conflito ou a uma violação que ocorreu no direito interno, seja em relação a uma lei, seja em relação principalmente a uma ofensa à Constituição Federal. E aí sim, então, a gente fala em inconstitucionalidade do tratado. Agora, em âmbito internacional, a gente não usa essa nomenclatura, a gente não fala em inconstitucionalidade no direito internacional, por uma questão que a gente já estudou nas nossas primeiras aulas. No direito internacional, a gente não tem uma constituição global ou um direito global que vai regulamentar todos os estados de forma igualitária. A gente viu que o direito internacional ele é composto pelos estados e cada qual desses estados tem o seu próprio direito interno, sua própria constituição interna. Então a gente não trabalha com uma constituição global, com um direito geral e, portanto, a gente não tem um parâmetro para analisar uma inconstitucionalidade de um tratado. Os únicos parâmetros que existem são as normas, os ordenamentos jurídicos de cada país, de cada estado. Por isso que no direito internacional, quando ocorre algum caso parecido com isso, a gente vai chamar que houve algum vício ou houve alguma nulidade, né, no momento do procedimento da criação do tratado em âmbito internacional, vício ou algum tipo de nulidade. Agora, no direito interno, sim, a gente utiliza então a nomenclatura inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade, ela é classificada de duas formas. Ela pode ser chamada de inconstitucionalidade extrínseca, ou também conhecida como inconstitucionalidade formal, ou inconstitucionalidade intrínseca, ou também material. Então, extrínseca ou formal, intrínseca ou material. Agora, nesse primeiro momento, a gente vai analisar a inconstitucionalidade extrínseca, também chamada de inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade extrínseca, ela vai tratar da questão do procedimento e das competências em relação ao procedimento do tratado. Então, ela vai se referir principalmente à questão do procedimento da ratificação que acontece no direito interno, mas observando sempre a própria questão procedimental, a questão formal, e que vai se referir a questões, por exemplo, de prazo, de competência, de etapas do procedimento. É a isso que se refere, então, a inconstitucionalidade extrínseca, e é por isso também que ela é chamada de inconstitucionalidade formal, porque se refere a essa questão, então, né, do procedimento, de competências e de etapas que devem ser observadas no momento do procedimento do tratado no direito interno, que no Brasil, como a gente já viu, esse procedimento interno é chamado de ratificação. Ou seja, né, exemplificando, deixando mais claro que é o principal exemplo e hipótese em que pode ocorrer essa inconstitucionalidade, que é quando o presidente da República, no momento da assinatura, ele já se compromete internacionalmente, né, a cumprir aquele tratado, ele já se obriga internacionalmente com aquele tratado, sem que isso passe pelo aval do poder legislativo. Ou seja, sem que a gente tenha aquelas etapas de procedimento de ratificação em que o poder legislativo precisa autorizar a ratificação, né? Vamos supor que o presidente da República, ele mesmo, vá participar das negociações, assine o tratado e de imediato ele já faz a assinatura que equivale à ratificação, já se comprometendo e já se obrigando internacionalmente em relação àquele tratado, sem levar para o direito interno e sem fazer passar pelo procedimento que a própria Constituição Federal estabelece, que é passar então pelo aval do poder legislativo antes então do presidente da República firmar esse compromisso internacionalmente. Isso é uma ofensa, uma violação em relação ao procedimento da ratificação do tratado no direito interno.
e isso levaria ao que a gente chama então de inconstitucionalidade extrínseca ou formal. E aí vem a grande questão, né, que vai envolver então o próprio direito internacional, que é a questão que eu coloquei aí para vocês. O direito internacional se preocupa em saber se a vontade internacionalmente externada por quem aparentemente tem competência para tal foi dada em violação à norma constitucional? Essa inconstitucionalidade formal em âmbito interno influencia o direito internacional? Então, o que se está perguntando aqui, né? Qual é o interesse do direito internacional? É em saber se essa violação que ocorreu dentro do direito interno, ou seja, essa ofensa que envolve a própria Constituição Federal e envolve o próprio procedimento adotado pelo Brasil, de alguma forma afeta o direito internacional, de alguma forma reflete no direito internacional, né? Essa concordância, esse comprometimento do presidente da República, né? Vamos supor que foi dado sem o aval do poder legislativo. Ele tem algum tipo de responsabilização? Ele tem alguma consequência internacional ou não? Ou é uma questão puramente a ser resolvida no direito interno e não envolve o direito internacional? Então, essa é a principal questão que envolve essa questão da inconstitucionalidade extrínseca. Até que ponto uma violação que aconteceu no direito interno vai afetar, vai refletir com aquele consentimento, com aquela obrigação já firmada no direito internacional. Para responder a essa pergunta, a gente tem as correntes, né, as correntes doutrinárias que vão tentar fundamentar a resposta. A gente tem duas principais correntes que vão tentar trabalhar essa questão: a corrente constitucionalista e a corrente internacionalista. Essas são as duas principais, mas a gente vai ver depois de estudar essas duas que tem uma terceira, sempre tem uma terceira, que é a conciliatória, que sempre tenta unificar as duas primeiras teorias. Em relação à inconstitucionalidade, então a gente também vai ter três teorias, três correntes para tentar responder a essa pergunta da inconstitucionalidade. Mas tem as duas primeiras, né, as duas fundamentais e principais, que se chama concepção constitucionalista ou teoria constitucionalista e a teoria internacionalista. O que é essa concepção, essa teoria constitucionalista vai nos dizer? Vai nos dizer que se o chefe do Poder Executivo, ou seja, né, o presidente da República, ele se compromete internacionalmente, né, se obriga internacionalmente com aquele tratado, violando o procedimento interno, ou seja, passando por cima do poder, da competência do poder legislativo, segundo a corrente constitucionalista, se nada ocorresse de responsabilização, se nada fosse imposto em direito internacional, no direito internacional, em relação a essa violação, ocorreria uma violação à própria essência do sistema democrático. Então, a teoria constitucionalista, ela defende que, de alguma forma, devem acontecer algumas responsabilizações ou algumas consequências no direito internacional em razão dessa violação que aconteceu no direito interno, porque se nada acontece, se o direito interno não passa a refletir no direito internacional, segundo essa corrente, ocorreria uma violação à essência do princípio democrático. E por quê? Porque o nosso princípio da democracia, democrático, ele é pautado na separação dos poderes, entre outras coisas, na separação dos poderes. E se isso ocorresse, se o presidente da República, ou seja, o Poder Executivo, passasse por cima das funções e da competência do Poder Legislativo, ele estaria violando o princípio da separação dos poderes, que é um dos grandes corações do princípio democrático. Então, essa corrente, a corrente constitucionalista, num primeiro momento, ela utiliza como fundamento a violação ao princípio democrático por violação ao princípio da separação dos poderes. Se caso o presidente da República, violasse o procedimento
da ratificação e se nada acontecesse no direito internacional em relação a isso, se nenhuma consequência acontecesse em relação a isso no direito internacional. Então, se isso acontecesse de fato, estaria se violando principalmente o princípio democrático, tá? Além disso, essa teoria constitucionalista, ela vai nos dizer que os estados, né, que têm vontade em firmar compromisso com outros estados, antes de firmar o compromisso, devem conhecer as constituições e os ordenamentos do próprio estado. Quer dizer que seria, que seria competência e obrigação dos estados, antes de contratar, conhecer a Constituição, conhecer as principais regras em relação ao procedimento dos tratados antes de contratar, para saber se no momento do consentimento alguma violação está sendo cometida ou não. Então, além de trabalhar a questão da violação do princípio democrático, a teoria constitucionalista também vai dizer que os estados que vão contratar, antes de contratar, devem conhecer os ordenamentos jurídicos dos estados que eles estão contratando. Porque se a contratação, né, se essa assinatura, se esse consentimento em relação ao tratado, ele for em âmbito interno considerado inconstitucional por ofensa ao procedimento, no direito internacional, essa assinatura, esse consentimento, ele é nulo, ele é tido como sem efeito, e aí passa a ser prejudicial aos demais estados, né, no momento que acordaram, que incluíram aquele estado, e que, na verdade, ele não teria obrigação nenhuma, uma vez que o consentimento dado foi um consentimento nulo e, portanto, sem efeito. Então, para evitar que isso ocorra, para que isso aconteça, seriam obrigações dos outros estados no momento de assumirem os compromissos. Por fim, ainda a teoria constitucionalista, ela vai defender que não existe nenhuma norma no direito internacional que vai fazer prevalecer essa vontade, esse compromisso já externado do presidente ou do representante da pessoa que tem a competência para tanto em relação ao que dispõe as constituições do direito interno, né, que foi o que eu coloquei para vocês, que não há norma no direito internacional que declare a validade do consentimento em detrimento do direito interno. Então, essa questão de prevalência do consentimento em relação ao que dispõe o direito interno, essa disposição, ela não é encontrada no direito internacional e, portanto, no momento que não existe, a gente deveria dar prevalência. Coloquei para vocês ali um conceito que tenta sintetizar isso que a gente vem trabalhando. Para a concepção constitucionalista, a competência para celebrar tratados é determinada pelo direito interno e, havendo violação, o consentimento pode acarretar a nulidade da ratificação, desonerando o Estado de continuar a cumprir o tratado. Isso quer dizer que a teoria constitucionalista, ela dá primazia ao direito interno em relação ao direito internacional. Então, nesse caso de possível inconstitucionalidade extrínseca baseada na concepção constitucionalista, o que prepondera nesse caso seria o direito interno, ou seja, a previsão de competência e de procedimentos que a própria Constituição no direito interno estabelecesse. Em caso de eventual violação, de eventual inconstitucionalidade em relação a esse procedimento ou em relação à competência, aquele consentimento, aquela obrigação já dada no direito internacional, ela seria nula e, portanto, sem efeito nenhum, porque não teria como não ter nenhuma consequência no direito internacional em relação a essa ofensa, em relação a essa violação. Então, a teoria constitucionalista, como o próprio nome diz, constitucionalista, ela vai defender as diretrizes, né, o procedimento já estabelecidos pelas constituições de cada estado e que o que estiver estabelecido em cada constituição vai preponderar no direito internacional, fazendo com que aquele consentimento dado no direito internacional passe então a ser nulo, a não ter efeitos nenhum no direito internacional. Então, isso é o que diz a teoria ou a concepção constitucionalista
em relação à inconstitucionalidade extrínseca, que é preciso sim que alguma consequência, alguma responsabilidade ocorra em caso de violação no direito interno. Essa consequência ela vai ser a nulidade desse consentimento dado no direito internacional pelo presidente da República. A concepção internacionalista, então, que é a segunda corrente que vai trabalhar a questão da inconstitucionalidade, ela vai ser o oposto da constitucionalista. A internacionalista, ela vai dizer que o direito internacional nada tem a ver com as questões do direito interno. Então, se houve violação, se houve algum conflito, alguma inconstitucionalidade no procedimento, na competência, dentro daquele procedimento de ratificação que envolve o direito interno, isso em nada envolve o direito internacional. Isso não pode refletir no direito internacional por uma presunção de que aquela pessoa que tem competência, né, em ratificar, em celebrar os tratados no direito internacional, foi realmente a pessoa que celebrou os tratados. Ou seja, se presume internacionalmente que quando o presidente da República se compromete no direito internacional em relação a um determinado tratado, já foi superada todas as fases e procedimentos do direito interno. Então, se presume que aquele país, em relação aos demais países, ele já está se comprometendo oficialmente com aquele tratado. E se esse consentimento, se essa obrigação, ela for dada pelo presidente da República em desobediência, em violação com algum dispositivo do direito interno, isso a nada interessa o direito internacional, que não poderia ser afetado justamente por essa presunção, que se presume no momento daquele consentimento que as etapas do direito interno já foram superadas. Então, para não criar uma instabilidade de insegurança jurídica no momento que o representante do país celebra esses tratados, ele tem que continuar valendo no direito internacional pelo princípio da boa-fé, pelo princípio da pacta sunt servanda, que os demais países, né, presumiram que aquele consentimento era válido, que não era um consentimento nulo, que não teria nenhuma consequência em relação a isso. Então, o que acontece no direito interno, as violações, as inconstitucionalidades do direito interno, para a teoria internacionalista, não podem afetar o direito internacional. Se houver essa questão de violação de competência ou de procedimento, os demais estados, eles devem aceitar aquele consentimento pela boa-fé, pelo princípio da boa-fé, de se compreender e de se presumir que todas as etapas e todo o procedimento ocorreu no direito interno em observância ao procedimento, à Constituição Federal. E se não ocorreu, é o próprio país no direito interno que tem que resolver essas questões internas, não envolvendo então o direito internacional. Por isso que eu coloquei ali para vocês também, né, um breve conceito em relação a essa concepção internacionalista que fala: um Estado, ao negociar tratado com outro, não pode se preocupar com o processo interno de formação da vontade deste, mas somente com o órgão competente para declarar a vontade no plano internacional. Assim, o consentimento do chefe do Estado deve ser tido como válido e obrigatório, mesmo quando as normas constitucionais sobre celebração dos tratados não forem cumpridas, né? Ou seja, a internacionalista vai nos dizer então que aquele consentimento, que aquela obrigação dada pelo presidente da República, pelo princípio da boa-fé, deve ser considerada válida e obrigatória, e o direito interno, então, que cuide do direito interno e resolva as questões nesse plano doméstico, sem envolver o direito internacional por uma questão de segurança jurídica e de presunção da validade daquele consentimento. Portanto, ela é bem o contrário do que a constitucionalista nos diz, né? A constitucionalista, como a gente acabou de ver, ela vai nos dizer que se houve esse vício no procedimento interno, essa violação e, portanto, essa inconstitucionalidade no direito interno,
o que deve prevalecer é a constituição do direito interno, né? Vai ser tida dentro do Brasil, então, como inconstitucional, e o reflexo, a consequência que a gente vai ter no direito internacional vai ser a nulidade daquele consentimento. Aquele consentimento não mais é válido e o Estado ele passa a não ter mais obrigações em relação àquele tratado que ele se comprometeu. Isso para constitucionalista, né? Que a gente tem o reflexo do direito interno no direito internacional. Mais uma vez, então, diferente da internacionalista, que cada um é cada um. Se o direito interno houve esse vício, essa inconstitucionalidade, o direito interno que se resolva dentro do seu âmbito doméstico, mas isso não reflete no direito internacional, até em razão que nessa corrente internacionalista, também como o próprio nome diz, a gente vai ter primazia e preponderância do direito internacional. Na constitucionalista, a gente viu que o que prepondera no caso é o direito interno, em razão de preponderar o que a própria Constituição do Estado interno estabelece naquele caso de procedimento. Então, essas são as nossas duas teorias principais em relação à inconstitucionalidade. Se a gente retomar aquela pergunta que foi feita no início, a pergunta envolvia o quê? Será que a gente tem a inconstitucionalidade que acontece no direito interno, ela repercute no direito internacional? Ela tem poder de influenciar no direito internacional? Essa era a pergunta do início que a gente nos fez. Se a gente for analisar com base nessas duas teorias que a gente acabou de estudar, a teoria constitucionalista e a teoria internacionalista, o que a gente vai responder? Que de acordo com a constitucionalista, existe sim influência no direito internacional. Uma vez inconstitucional no direito interno, aquela ratificação, aquele consentimento dado no direito internacional, ele é considerado nulo e sem efeitos. Então, a gente tem sim um reflexo do direito interno, daquela inconstitucionalidade, no direito internacional. Para a teoria internacionalista, a nossa resposta seria o contrário, que a gente não tem essa influência em razão do predomínio do direito internacional para a teoria internacionalista, de modo que se houvesse essa inconstitucionalidade no direito interno, seria dever e obrigação do Estado, né, cuidar dentro do seu âmbito doméstico, que as consequências ocorressem dentro do próprio Estado, sem repercutir no direito internacional, baseado no princípio da boa-fé e da presunção que os demais estados soubessem, né, que aquela pessoa competente para dar o consentimento estava dando o consentimento em observância às normas constitucionais do Estado e que, portanto, em razão da boa-fé e dessa presunção, os demais estados eles não poderiam ser afetados por essa inconstitucionalidade que houve em relação ao consentimento do presidente. Então, essas são as nossas duas principais teorias para trabalhar a questão da inconstitucionalidade. Mas a Convenção de Viena, ela considerou que as duas teorias, elas são um pouco extremas, né? A gente não conseguiria adotar somente uma delas em razão de as duas serem consideradas um tanto extremas em razão dos fundamentos adotados. Então, a Convenção de Viena, ela tentou mesclar e pegar algumas ideias de cada uma e juntar, então, uma terceira concepção em relação a essa inconstitucionalidade extrínseca, que se chama concepção conciliatória, justamente porque concilia a internacionalista com a constitucionalista. Ela mescla as duas teorias para tentar chegar numa resposta mais eficaz em relação a essa problemática. O que essa concepção conciliatória vai dizer em relação à inconstitucionalidade? Encontra a concepção conciliatória no artigo 46 da Convenção de Viena. O que o artigo 46 estabelece? A alegação de determinado Estado de que seu consentimento em obrigar-se pelo tratado foi inválido por violar disposição de direito interno carecerá de valor em âmbito internacional, a menos que tal disposição de direito interno
seja sobre competência para celebrar tratados e ainda de importância fundamental. Então vejam só o que esse dispositivo estabelece, pelo menos na primeira parte. A alegação de determinado Estado que o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado foi inválido por violar disposição de direito interno carecerá de valor em âmbito internacional. Ou seja, nessa primeira parte, a gente está adotando a questão da concepção internacionalista, dizendo que essa violação não terá, em regra, valor no direito internacional. E aí, depois a vírgula, então, se mescla com a concepção constitucionalista. Vejam só, a menos que tal disposição de direito interno seja sobre competência para celebrar tratados e ainda de importância fundamental. Então, o que a Convenção de Viena tenta trazer, tenta estabelecer com o artigo 46? Não é qualquer tipo de violação ao procedimento que vai refletir no direito internacional. Ou seja, repetir mais uma vez, o que o artigo 46 da Convenção de Viena tenta estabelecer é que não é qualquer tipo de violação, qualquer tipo de ofensa a esse procedimento formal no direito interno é que vai gerar consequências no direito internacional. Somente vai gerar consequências, como, por exemplo, a questão da nulidade do consentimento no direito internacional, se, como a própria Constituição nos diz, for violado um ordenamento de importância fundamental, né, que diz ali no final, competência para celebrar tratados e ainda de importância fundamental. A doutrina, ela compreende que quando a convenção fala de importância fundamental, está se referindo àquelas violações que ocorrem em relação às constituições do Estado, porque somente as normas constitucionais de cada um dos estados podem ser consideradas como violação de importância fundamental. Então, o artigo 46, no momento de trabalhar a concepção conciliatória, ou seja, trabalhar tanto a constitucionalista como também com a internacionalista, o que ela vai nos dizer? Que, em regra, aquele vício dado, consentimento em relação a uma violação do direito interno ocorrer, em regra, não gera efeitos, não gera consequências no direito internacional, a não ser que essa violação ocorra a própria Constituição Federal do Estado, ocorra as próprias normas constitucionais do Estado, que é isso que quer dizer de importância fundamental, quando essa violação acontece em razão de normas de importância fundamental, de ordenamento de importância fundamental, e se compreende pela doutrina que somente tem importância fundamental as normas constitucionais. Então, quando houver violação de questão de competência ou questão de violação da própria Constituição no direito interno, então aí sim aquele consentimento dado ele vai gerar consequências no direito internacional. Agora, se não envolver questões de competência ou questões de ofensa de importância fundamental, primária, né, de importância de normas constitucionais, portanto, não gera efeitos no direito internacional. Prof, não entendi, tá bem confuso, né? Eu sei que tá bem confuso mesmo, mas eu coloquei um exemplo para vocês, que é o quê? Se a gente tem uma violação no procedimento a normas secundárias, por exemplo, ou a questões de não observância de prazos que são estabelecidos dentro do direito interno, essas questões elas não vão gerar efeitos, não vão gerar consequências no direito internacional, porque elas não são consideradas de importância fundamental. Né? Olha o exemplo que eu coloquei ali para vocês, que é um caso de violação de lei de princípio secundário e não de importância primária, que seria algum caso de violação dentro do procedimento do Congresso Nacional. Né? O Congresso Nacional, no momento de autorizar a ratificação, ele desobedecesse o procedimento que vem previsto no próprio regimento interno, né? Ou seja, não passasse por determinadas comissões, pulasse comissões, determinasse algumas questões de forma diferenciada, não sei, né? Mas vamos supor que no procedimento
que ocorre dentro do Congresso Nacional, existam algumas violações, mas são violações não diretamente à Constituição Federal, mas violações que ocorreram em relação ao regimento interno do Congresso Nacional. Não passou por determinadas comissões de avaliação, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, alguns prazos previstos no regimento interno para a tramitação da ratificação não foram obedecidos. Se esses tipos de violações ocorrerem e que são violações secundárias, ou seja, violações que envolvem regimento interno do Congresso Nacional, que envolvem prazos, esses tipos de violações não têm consequências, não repercutem no direito internacional e, portanto, não invalidam aquele consentimento dado pelo presidente da República em se comprometer com o tratado no direito internacional. Mais uma vez, porque esses regimentos internos são considerados normas secundárias e, portanto, não são de ofensa, não são de importância fundamental. Agora, se o presidente da República ele se compromete sozinho com aquele tratado, sem passar pelo aval do Poder Legislativo, a gente vislumbra uma ofensa à própria Constituição Federal, porque é a Constituição Federal que estabelece que deve necessariamente passar pela aprovação do Poder Legislativo. Então, a ofensa aqui ela tem um caráter muito mais relevante, porque se está ofendendo a norma de caráter fundamental, que tem importância fundamental, como diz a própria Convenção de Viena. Então, nesse caso, as consequências dessa violação atingem o direito internacional e consideram como nulo aquele comprometimento dado pelo presidente da República lá no direito internacional. Inclusive, se caso o presidente da República fizer isso, passar por cima do Poder Legislativo, do aval do Poder Legislativo, ele pode, inclusive, ser responsabilizado como crime de responsabilidade dentro do direito interno, por ofensa ao artigo 85, inciso 2, se não me falha a memória, que é a questão aí da preservação da separação dos poderes. Ele estaria usurpando, abusando do poder, da questão do poder executivo, passando por cima do poder legislativo, podendo inclusive responder por crime de responsabilidade no direito interno. Mas claro que no direito internacional a gente não tem esses tipos gravosos de consequência, A consequência que a gente teria, então, seria a nulidade do consentimento dado no direito internacional. Ficou claro? Então, a teoria que se adota hoje pelo Brasil é a teoria do Brasil, não, pela Convenção de Viena, é a teoria conciliatória, que concilia, então, tanto a teoria constitucionalista, como também a teoria internacionalista. Vou fazer uma breve revisão aqui para ver se ficou claro sobre a questão da inconstitucionalidade extrínseca ou formal. A principal questão, então, é saber se aquela inconstitucionalidade, se aquele procedimento que ocorreu por ofensa a algum dispositivo do direito interno impacta, gera consequências no direito internacional. Para isso, então, a gente tem essas teorias recém-estudadas. Teoria constitucionalista vai nos dizer que sim, que a violação no direito interno gera consequências no direito internacional, por algumas questões como, por exemplo, violação do princípio democrático por violar a questão da separação dos poderes e não observância do procedimento no direito internacional. Segundo, porque essa teoria defende que cada Estado, no momento de contratar essas questões, essas cláusulas com outros estados, deve saber quais são os dispositivos do direito constitucional de cada estado, conhecer as constituições, ordenamentos de cada estado para que isso não ocorra e que por esses e outros motivos, então, aquele consentimento dado de forma inválida no direito internacional, ele deve ser considerado como nulo e, portanto, gera consequências. Ele é inconstitucional no direito interno e ele é inválido ou nulo no direito internacional. Para a teoria internacionalista, ao contrário, o direito interno e o direito internacional, eles atuam de forma diferenciada. Se houve essa inconstitucionalidade deve ser tratada no direito interno, no espaço doméstico daquele país, sem afetar aquele consentimento dado no direito internacional,
principalmente com base no princípio da boa-fé e da presunção de validade daquele consentimento em relação aos demais estados que se comprometeram com aquele país. Por fim, a gente tem a teoria conciliatória, que concilia essas duas teorias. A teoria conciliatória nos diz que, em regra, aquele consentimento dado de forma inválida por violação a algum procedimento do direito interno, ele não gera consequências no direito internacional. Mas, como exceção, esse consentimento interno ele gera consequências no direito internacional se a ofensa que ocorreu no direito interno é uma ofensa que envolve a questão da competência ou questões que envolvem ordenamento de importância fundamental, considerado aqui como a própria Constituição Federal. Então, se a ofensa envolve a questão de competência, ou se a ofensa envolve questões que ofendem diretamente a Constituição Federal, esses vícios eles vão atingir o consentimento dado no direito internacional e que, portanto, vai ser considerado inválido, nulo, sem efeito nenhum esse consentimento. Ofensa ocorreu em relação a algum dispositivo secundário, por exemplo, regimento interno do Congresso Nacional ou desobediência a algum prazo em relação ao procedimento, esses tipos de vício no procedimento não atingem aquele consentimento dado no direito internacional, porque não são de importância fundamental. Então, lembrando que importância fundamental são aquelas questões que envolvem violação diretamente à Constituição Federal, e aí sim vai repercutir no direito internacional. Aqui gostaria de relembrar com vocês, eu coloquei aí no final do documento, do arquivo, para que a gente não esqueça, a Convenção de Viena não admite como regra que o Estado invoque seu direito interno para eximir-se de responsabilidade decorrente de tratado, que está lá disposto no artigo 27, né, que a gente viu que o direito internacional, a teoria internacionalista, ela prepondera na questão da Convenção de Viena, não podendo, portanto, o Estado alegar alguma violação do seu direito interno para que ocorra o descumprimento no direito internacional. Existe uma exceção a essa questão, a esse princípio da teoria internacionalista, que é a exceção que a gente está estudando agora, que é o consentimento em obrigar-se, foi com base em violação a uma disposição interna sobre a competência para concluir tratado, e desde que essa violação seja manifesta e se refira a uma norma de importância fundamental, artigo 46 da Convenção de Viena. Então, a gente tem uma regra que é baseada no princípio internacionalista, que o que prepondera são as obrigações, as cláusulas contraídas, né, consentidas no momento do tratado. Então, o direito internacional prepondera como regra, e a gente tem uma exceção, que é essa exceção que a gente estudou agora, prevista no artigo 46 da Constituição, que significa que o direito interno ele pode preponderar em alguns casos, como no caso de vício em questão de competência no momento de consentir com tratados, ou quando esse consentimento ele for dado em violação a uma norma fundamental, de importância fundamental, como, por exemplo, desobediência ao que dispõe a Constituição Federal. E aí, nesse caso, então, prevalece o direito interno, porque vai repercutir no consentimento dado no direito internacional. Ficou claro? Espero que o material de apoio auxilie vocês a compreender. Estarei à disposição de vocês, né, para elogios, para críticas construtivas, para principalmente dúvidas que tenham surgido em relação a esse conteúdo que pode ser um pouco confuso, e eu tenho o costume de falar bem rápido, e por falar bem rápido, muitas vezes eu me atrapalho e deixo vocês mais confusos ainda. Então, qualquer coisa que vocês precisarem em relação a esse conteúdo, estou sempre à disposição de vocês. Vou encerrar por aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai tratar sobre inconstitucionalidade intrínseca e modalidades de denúncia do tratado. Como que a gente pode fazer a denúncia do tratado e, por fim, a extinção dos tratados no direito internacional. E aí, então, a gente vai falar do trabalho que vocês fizeram, que se refere ao controle de convencionalidade dos tratados. Se cuidem, pessoal, bons estudos, e mais uma vez, qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Um grande beijo!